Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. No dia de hoje estaremos aqui eu e Rodrigo Forcinetti, meu sócio, diretor executivo, um dos âncoras desse podcast, recebendo as doutoras Beatriz Passini e Letícia Diniz Nóbrega. Sejam muito bem-vindas. A Bia já esteve aqui conosco em outras ocasiões, a Letícia está estreando aqui. Seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas que virão. Obrigada. E o tema de hoje, um tema que moderno, atual, que está na nossa vida 24 horas por dia, nós que estamos aí conectados com as redes sociais. A história dos influenciadores e as suas relações e responsabilidades jurídicas, né? A gente não se dá muito conta, né? Talvez até os influenciadores não se deem tanto conta disso, mas eles estão ali promovendo ideias, produtos, polêmicas, e isso pode ter uma série de consequências e responsabilidades. Então, queria passar a palavra para vocês para darem a saudação inicial, e o Rodrigo vai fazer levantar o primeiro ponto para a gente trazer aqui. Bia? Muito obrigada, Evandro, Rodrigo, pelo convite. Gostaria de agradecer e vai ser um bate-papo mais sobre relações jurídicas, influenciadores digitais, como bem pontuado pelo Evandro. Isso marca, né, a nossa geração, a nossa atualidade e marca também as empresas que cada vez mais buscam influenciadores digitais para divulgar os seus produtos e serviços. Então, é muito importante a gente discutir sobre esses cuidados jurídicos que devem ser observados tanto pelos próprios influenciadores como os demais agentes envolvidos. Letícia. Nossa, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Esse tema, né, é um tema muito atual, né? A gente tem conversado bastante sobre, né, Bia? E vai ser muito legal esse bate-papo aqui para a gente trazer um pouquinho aí desse meio aí que tem se falado muito, né? Bom, vou agradecer aí a presença, dar um abraço em todos os nossos ouvintes, telespectadores. É uma honra ter as duas aqui conosco. Tanto a Bia, né, Beatriz, não soa nem bem perto do nosso dia a dia, quanto a Letícia, duas advogadas da nossa equipe que têm se destacado na área de direito empresarial, na parte de contratos. Então, vocês são referências já aqui, posso até dizer, apesar da pouca idade, né, mas com uma experiência fantástica. Então, parabéns por tudo que vocês vêm desenvolvendo, por todos os trabalhos que vocês têm feito para os nossos clientes e a divulgação de muitos assuntos que eu sei que vocês duas participam, de palestras, nas próprias redes sociais. E esse assunto de hoje é algo que interessa a um número muito grande de pessoas, né? Porque antigamente a gente olhava para uma criança, quando conversávamos com ela, a gente sempre tem aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer, né? Jogador de futebol, bombeiro, policial, e hoje já não. O que você quer ser? Eu quero ser um TikToker, eu quero ser um Instagrammer, eu quero ser um influencer, e assim por diante. Então, agora, não é só a parte boa, né? Aquela parte bonita de aparecer nas redes sociais, de ficar famoso, tem muita coisa por trás disso. E eu acho que é bacana a gente começar essa história e vocês trazendo alguns fatos, algumas situações que nós já vivenciamos, contando um pouquinho dessa evolução. Porque a história dos influencers, ela começou até, de certa forma, com presentes, né, com os recebidos, né, o nome, né, na sua casa, e aí você fazia aquela propaganda, a negociação ela era muito informal, né, um bate-papo, faz isso por mim, e aí eu te divulgo aqui, você divulga ali, e hoje o negócio tomou uma proporção gigantesca. Então, acho que o primeiro ponto é contar um pouquinho dessa história, e como esses contratos, hoje, que são verdadeiros prestadores de serviços, envolvendo cifras altíssimas, então não é por acaso que a criançada quer crescer e virar um youtuber, né? E os outros que eu mencionei. Então, muito obrigado, fazendo eco às palavras do Evandro aqui, bem-vindo ao Pod Brasil, e apesar da apresentação de vocês, eu acho que a gente poderia já
entrar no mérito discutindo esse ponto. Perfeito, Rodrigo. E, realmente, foi marcado por muita informalidade a contratação de influenciadores digitais. Os influenciadores digitais acabam sendo uma evolução das blogueiras, né? Que inicialmente criavam ali seus blogs. Exato. E aí, especialmente quando surgiu a rede social do Instagram, que era ali uma rede social focada em fotos, com uma proposta diferente, foi se crescendo ali a divulgação de influenciadores, ali, até como formadores de opinião. E aí até muitas celebridades entraram também no mercado, na rede social do Instagram, e aí começaram a se ter ali publicidades e começou a se discutir muito sobre regulação. Afinal, existem normas a serem respeitadas, especialmente quando a gente está falando de publicidade direcionadas ao consumo de álcool, a menores de idade. Então, cada vez mais começou-se a discutir sobre regulação, inclusive existem aí projetos de lei que discutem sobre a profissionalização do próprio influenciador digital, então, para ser reconhecido como uma profissão. Mas já acontece, né? Como você já pontuou, inclusive muitas pessoas exercem outras profissões e também são influenciadores digitais como uma forma de divulgar os seus próprios negócios, né? Então, existem ali várias relações contratuais, acho que vale a pena a gente pontuar aí algumas delas, algumas formas de contratação, justamente visando aí quais são esses cuidados, os tipos de contratos envolvidos nessa relação, nessa prestação de serviço. Quando a gente fala, né, nos contratos, né, a gente tem 3 principais aí que é legal a gente ressaltar, né? São os contratos de prestação de serviço, né, que são os mais comuns ali, né, onde o influenciador divulga uma marca, um produto, né, e aí a gente sempre ressalta a importância, né, quando a gente fala em qualquer tipo de contrato, né, de ser escrito, né, nós como bons advogados sabemos que um contrato escrito traz muito mais segurança do que um contrato verbal, né, então, um primeiro contrato que a gente tem que ressaltar, né, e pensar como que vai se dar essa divulgação, né? Em qual rede social? Como que vai ser essa divulgação na rede social ali? É um post, é um story, né? Como que isso vai ser? Então, a importância disso estar muito bem regulamentado ali no contrato, né? Temos também os contratos de agenciamento, né? Que muitos influenciadores são agenciados por empresas, né? Ali que vão angariar a carreira desse influenciador, né? Vão intermediar as relações também. E temos os contratos que têm crescido muito, que são os contratos de collabs, né? Que são as colaborações entre uma marca e um influenciador. Eles se juntam e criam um produto ali que leva o nome dos dois. E isso tem sido incrível para o mercado, assim, porque as marcas têm crescido muito com isso, né? O faturamento tem aumentado, a visibilidade das marcas e dos influenciadores também, né? Porque é a junção de públicos ali, né? Então, isso tem sido... Para a economia tem sido muito legal, né? As marcas têm investido muito nisso, né? Então são contratos aí dos mais importantes e a gente sempre ressalta, contrato escrito. E até pontuando ali nessa questão que a Letícia está falando, muitas vezes a gente acha que os influenciadores digitais são majoritariamente contratados diretamente pelas empresas, mas, na verdade, muitas vezes acontece via agência, inclusive tem agências específicas de determinado mercado, então, eu preciso de um influenciador com tal perfil, então a marca procura essas agências e aí elas procuram, né, dentre os influenciadores que elas representam, qual que teria ali maior compatibilidade com a marca, que é uma preocupação tanto do influenciador como da própria marca, essa questão da compatibilidade, para atingir o público-alvo almejado. E também, até como eu estava falando dessa questão da ausência de regulação, hoje a gente tem a Anbima, que tem ali uma regulamentação voltada para a contratação de influenciadores na área de investimento, quando eles vão fazer ali divulgação de produtos de investimentos, e justamente ela reforça a necessidade dessa contratação por escrito, e também o CONAR, que é o nosso Conselho de Autorregulamentação Publicitária aqui brasileiro, e ele também tem um guia orientativo publicado em 2021, voltado para esses influenciadores digitais, então é também a importância dos influenciadores também analisarem o disposto nesse guia para até cumprir as normas relativas à própria divulgação publicitária.
Ou seja, a gente tem os mais variados tipos de contratos. Vocês foram falando aí, eu fui imaginando, é uma prestação de serviço, é parceria, tem uma série de cessão de direitos, né, do uso de marca, de imagem, tem muita coisa envolvida, né? Então, Você falou do Conar aí, me ocorreu uma coisa, né? O Conar é muito respeitado dentro do mercado publicitário, né? As determinações dele efetivamente são cumpridas. Existe uma ética ali entre as agências de publicidade, especialmente, que obedecem às determinações do Conar. E basta estudar casos de propaganda, né? Mas essa é muito difícil você ver uma judicialização. Não existe. Tem. E quando você tem, falou agora, eu fiquei respeita. pensando. Não existe. Né? E isso é um acordo de cavalheiros cumprido. Só que este universo dos influenciadores, ele pode escapar às mãos do Conar. Porque se uma marca contrata um influenciador para divulgar um determinado produto ou um serviço, esse influenciador, ele tem também as convicções dele, o público dele. Muitas vezes, voltar atrás na internet ou apagar um post, que na prática é o que o Conar, muitas vezes, o Conar tira propagandas do ar na televisão. E até na internet hoje em dia. Mas apagar um post, efetivamente, muda um pouco a história. Então, assim, fica aqui uma discussão do mercado publicitário como um todo. Porque se ele não travar no contrato que o influenciador, por uma determinação do Conar ou da Ambima, que você falou aí, tem que apagar aquilo, ele tem que ter uma multa, porque senão, se ele falar assim, não vou pagar, eu defendo essa ideia, os meus seguidores compram essa ideia, eu não vou voltar atrás, porque eu vou me enfraquecer com o meu público. Como é que fica isso? O Instagram, o TikTok, eu posso oficiar para... Eu posso ter um custo para publicar e um custo dobrado para apagar. Com certeza. Porque tem todo esse contexto junto. Eu cobro 100 mil reais para publicar, mas eu quero 200 para apagar. E as plataformas, elas poderiam apagar sem o meu consentimento? Não. Só se violar as políticas internas das plataformas, sim. Perfeito. Mas se não violar... Basta um ofício do Conar ou eu precisaria ter uma decisão judicial? Pelo Marco Civil da Internet, o Conar não tem autonomia nenhuma sobre isso. Decisões judiciais que tiram, né? Olha a dificuldade. O Conar tem que resolver em nível de arbitragem privada, né? Normalmente, as decisões do Conar são justamente nesse sentido. Na verdade, ele ou recomenda alteração, o Conar ele não aplica multa, né? Não tem esse poder. Para ter essa questão da aplicação da multa, Evandro, que você está mencionando, por isso que a gente volta na importância dos contratos, deles serem escritos, deles serem bem redigidos, justamente prevendo essas questões, essas possibilidades, até mesmo tratando de outras questões, né? De violação de direitos de terceiros, especialmente quando a gente está falando de uso indevido de propriedade intelectual de terceiros, e também se tiver ali alguma decisão do Conar, o Conar tem pegado muito em cima da questão da necessidade de identificação da publicidade, do conteúdo publicitário, né? Porque, como a gente falou, era um mercado muito informal, então antes os influenciadores simplesmente faziam ali seus conteúdos e não indicavam que havia um pagamento, que era uma publicidade. E aí, em 2021, com o guia orientativo, o Conar também começou a cobrar mais dos anunciantes, e os anunciantes têm colocado isso em contrato, da necessidade deles indicarem que é uma publicidade, aquele hashtag publi, hashtag publicidade. E as redes sociais, como o Instagram atualmente, tem um botão para você indicar que aquilo é um conteúdo pago e impulsionado de forma publicitária. Exato. Tudo isso visando ali uma transparência, especialmente para o consumidor. E o Conar tem decidido tem analisado várias denúncias envolvendo influenciadores digitais e normalmente envolve publicidade para menor, publicidade de bebidas alcoólicas e também ausência de identificação publicitária. Então, essas são ali as principais denúncias. Você tem uma série de coisas, né? Você tem uma publicidade subliminar, por exemplo, de cigarros eletrônicos, que são proibidos no Brasil, não tem registro na Anvisa, mas o influenciador aparece ali, com o cigarro dele. Ele faz uma live com cigarro eletrônico. Certo? Isso é um comportamento que está sendo colocado ali de modo a influenciar quem segue, né? Mas mudando um pouquinho agora para marca, né? Esses influenciadores são pessoas físicas, né?
com seus nomes, né? São celebridades, atletas, atrizes, atores, né? Que acabam adquirindo milhões de seguidores. Eu acompanhei agora recentemente o pessoal das Olimpíadas, os atletas brasileiros, né? Alguns deles chegaram nas Olimpíadas com 1.000 seguidores e saíram com 1 milhão de seguidores. Esse cara virou um influencer da noite pro dia, com fruto do trabalho dele de ir lá representar o Brasil, ganhar uma medalha. Não estou nem discutindo isso. Mas isso pode virar uma marca. Este nome dele pode ser uma marca. É necessário proteger esse nome. E assim, como é que essa marca funciona, né? Porque você vê assim, tem lá a pessoa underline oficial, a pessoa underline real. Quer dizer, a própria rede te permite criar meio que clones ali. Quantas vezes eu fui procurar alguém na rede social, você digita, aparece uns 14 tem uma baita dificuldade. Parece uns 14 ali, você não sabe quem é quem. Até que você vai clicando e acha que o cara lá tem 3 milhões de seguidores. Bom, deve ser esse cara aqui, né? E outro dia não era um fã-clube do cara com 3 milhões de seguidores. Tem mais do que ele. Exatamente. Como é que é isso? Vou levantar para você, Bia, porque a gente já conversou tantas vezes aqui sobre propriedade intelectual, mas você fica à vontade também, Letícia. Não sei quem de vocês pode nos ajudar com isso. Quais são os benefícios de fazer o registro da marca e quanto que o meu nome pode ser uma marca? Eu posso só complementar a pergunta Claro. dele? Porque hoje você pega até ainda o Evandro deu o exemplo de atleta, mas hoje o atleta, até por algumas questões jurídicas e até por efeitos fiscais, a gente cria empresas e trabalhamos com o registro das marcas, a cessão dos direitos, né? Tem até uma lei regulamentando isso. Mas hoje você pega, tirando fora do mundo esportivo, que já é um mundo estruturado por tudo que o esporte se tornou, mas você pega, alguém sai de um reality show com 300 seguidores e vira 3 milhões. Nem ele sabia que ele tá lá no reality. A garota que ganhou o BBB da pandemia, ela entrou com 1.500, saiu com 15 milhões. Com 15 milhões. E tem 28. E tem mais um dado para eu incrementar na pergunta também. Crianças. Então hoje bebês, né? Minhas filhas lá em casa amam seguir os bebês. Aí quando cresce, para de seguir também, diga-se de passagem. Né? Como que fica o registro dessa marca? Quais os cuidados que a gente precisa ter com relação a tudo isso? Perfeitas colocações, Rodrigo, Evandro. E falar de marca é sempre muito importante, porque ainda existe muito desconhecimento no Brasil como um todo, né? Então, por que é importante o influenciador registrar ali o nome civil dele, mesmo sendo o nome civil? O nome civil já tem uma proteção pelo próprio Código Civil, mas existe ali uma diferença entre ato civil e a própria marca, né? Então, que aí seria um ato comercial, né? Então, a marca, ela tem essa natureza de identificar um produto e um serviço. Então, como a Letícia colocou, por exemplo, numa collab, né? Então, uma empresa de sapatos faz uma collab com um influenciador e coloca ali o nome desse influenciador nessa linha de produtos, como a gente vê em inúmeros casos. Por que é importante o influenciador também registrar o nome dele como marca? Porque existe ali um uso efetivamente econômico, né? Então, é importante ele buscar esse registro, porque só com o registro da marca, que hoje no Brasil é feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, inclusive é um investimento super baixo, considerando o benefício. O registro de marca dura 10 anos e você consegue renovar inúmeras vezes. Então, assim, é um investimento muito baixo para você ter ali, com o registro de marca, a proteção a nível nacional. Isso também te protege contra homônimos, porque, como você bem colocou, Rodrigo, infelizmente, várias pessoas têm o mesmo nome que eu, que vocês todos, né? E aí, 2 influenciadores digitais com o mesmo nome. Ou com o mesmo apelido, ou com o mesmo nome de perfil, né? Uma marca, para ela ser registrada, ela tem que ser visualmente perceptível. Então, qualquer nome pode ser passível de registro de marca. Então, estou falando, inclusive, em nome de perfil, né? E aí, no Brasil, existe ali a regra de quem primeiro depositar o pedido de registro de marca vai ter o direito ao registro.
Então, especialmente em classes relativas ali à publicidade, que é a classe 35, aos produtos, por exemplo, a gente está falando de um influenciador que faz aí, que nem eu falei, uma parceria para sapatos, né, artigos de vestuário, para bebidas. Então, buscar ali, as marcas são divididas em classes, essas classes, cada classe tem um conjunto ali de produtos ou serviços, então é importante você identificar isso. E com essa proteção, você evita que terceiros façam uso indevido dessa marca, né? Ou se fizerem, você pode ali buscar uma indenização, a cessação do uso, inclusive se ele tiver o mesmo nome que você. Então, você impede que ele utilize ali para fins comerciais aquele nome. Então, se eu tenho, por exemplo, uma marca, meu nome civil para identificar uma marca de sapato, mesmo que outra pessoa tenha o mesmo nome que eu, ela não vai poder atuar aí nesse mesmo segmento com esse nome. Então, é extremamente importante registrar, especialmente que a gente está falando aí do principal ativo, né, do influenciador digital, que é justamente a sua identidade, a sua identificação. Então... Posso incrementar mais um pouquinho claro. a pergunta? Hoje você tem jogadores de futebol, jogadores de basquete, músicos, na música acontece muito isso, eles criam um codinome, né? Eles criam um nome artístico. Quais os critérios que eu tenho? Porque a gente vê muitas vezes nomes comuns sendo adotados como nomes artísticos. Eu conseguiria fazer a partir desses requisitos que você mencionou? Então, por exemplo, o Rodrigo Forcinetti, aliás, Rodrigo Forcinetti, fui procurar na internet, o nome que eu só tinha visto o meu. Encontrei outros Rodrigos Forcinetti por aí, e não era não, existem mesmo, foi... nenhum. Então você imagina, né, um José da Silva, quantos existem. Mas imagine que o Rodrigo Forcinetti vai adotar o nome Bruno. Como que eu faço? Eu posso registrar quais os critérios e os requisitos para conseguir aprovar o uso desse nome, que não tem nada a ver comigo, mas pode ter tudo a ver com a minha imagem? Perfeito. Bom, quando a gente está falando de registro... Desculpa te jogar nessa sinuca. Não. Aí, né? A gente não tinha combinado. A gente gosta. Tá ótimo, Rodrigo. Estamos aqui para esclarecer essas dúvidas mesmo, né? Bom, quando a gente está falando de registro de nome civil, nome artístico, pseudônimo, a primeira coisa é que existe a necessidade de ter a autorização do titular. Então, que nem eu falei, se duas pessoas têm o mesmo nome, aí ok, né? A primeira que depositar ali com aquela autorização, mas eu não poderia, por exemplo, tentar registrar o nome da Letícia, entendeu? Sem ter ali uma explicação sobre isso. O nome completo. Então, o nome completo. Agora, se for só, como você colocou, Bruno, quando a gente está falando de registro de marca, um dos requisitos é que a marca ela não pode violar outras marcas de modo a haver confusão. Então, assim, se existe, por exemplo, um outro Bruno naquela mesma classe, então dificilmente você vai conseguir. Se ele já registrou. Agora, se a gente está falando de um nome muito comum, que nem Bruno... José da Silva. Né, José da Silva. E aí não tem ali nenhuma criatividade, nada. E aí está atrelada àqueles produtos e serviços que você busca identificar com aquela marca, o INPI entende que ninguém vai ter exclusividade. Então... vai ser mais assim, se eu tiver ali uma marca mista, uma logomarca com design específico, e aí vai ter uma proteção. Então, assim, quando a gente está falando, eu quero usar o meu nome civil, ou o meu pseudônimo, ou o meu apelido, esse critério também é importante, dele ser distintivo. Então, quando você está desenvolvendo isso, um dos cuidados que você pode ter é justamente fazer uma busca no INPI, às vezes até antes de você, né, se lançar e tudo mais, ou se lançou, pegou aquele determinado nome, aí pode tentar, às vezes, registrar como uma marca mista, como eu falei, tentar ali outros meios para se proteger. Eu conseguiria, por exemplo, Rodrigo Forcinetti, RF, registrar. Eu sei que não vai dar, porque já tem o Roger Federer na minha frente, que eu acho que ele é um pouquinho mais conhecido, né? Mas, por exemplo, eu conseguiria, se não houvesse Se tiver liberado, né? Evandro Grilli, por exemplo, EG... EG, quando a gente está falando ali de letras, fica um pouco mais difícil, porque aí perde essa característica ali da distintividade. Mas, que nem eu falei, se for uma marca mista, alguma coisa uma assim, logo. pode ser mas eu conseguiria proteger a minha marca para que novos perfis não fossem criados nas redes sociais com o meu nome? Então, aí a gente tem... Isso é um problema, né? Esse é um problema grande, porque o que acontece? Nas redes sociais também...
a proteção marcária, como eu falei, é uma proteção a nível nacional, então é Brasil. Então, se a gente está falando, às vezes, de um perfil que é dos Estados Unidos ou de outro país, a sua marca já não pode. Vamos para o nacional. Mas se for nacional e ele estiver ali praticando, se ele tiver simplesmente, ele tem o mesmo nome que eu, criou, ok. Mas se ele está no meu nicho... Ele começou a atingir o seu nicho, começou a gerar... Quando a gente está falando de marca, o principal objetivo é proteger o consumidor. Então, se o consumidor está se confundindo, aí... mas isso é complicado, né? Porque você nega para a pessoa o uso do nome dela na rua digital, que é a rede social. É difícil isso. Se for comercial, né? Se for um uso comercial, aí pode ter ali uma discussão. Vamos ter muitas brigas por esse motivo e elas nem começaram ainda. Né? E agora, mudando um pouquinho do nome, da identificação da pessoa e entrando já no conteúdo. Porque muitas vezes essas pessoas elas criam, né, conteúdos originais. Então, com relação... Quais os cuidados que elas precisam ter com relação ao conteúdo daquilo que é criado nas redes, enfim? Os conteúdos, eles são protegidos aqui no Brasil via direitos autorais. Então, nós temos a lei, né, dos direitos autorais, que protege ali as obras criadas, né, pelos autores, e os conteúdos dos influenciadores podem ser protegidos dessa forma, né? Roteiros que eles criam muitas vezes, né? Roteiro. Muitas vezes os influenciadores criam músicas, livros, né? Isso tudo é protegido via direitos autorais, né? Personagens e aquelas musiquinhas que entram na cabeça da gente, você está trabalhando, fazendo a tua peça e ela invade. Aquilo também? Aquilo também. Não vou nem citar alguns exemplos aqui, que eu não vou... Mas você tem no TikTok um licenciamento de determinadas músicas para você. Quando você usa uma determinada música, um trechinho, aquilo está autorizado e você, de uma certa forma, está livre para usar aquilo, porque o detentor daquele direito autoral já cedeu para o TikTok. Isso. Aí, assim, no caso das criações dos influenciadores, né, se ele criou uma música... Uma dancinha diferente. Também. Uma coreografia, né? E aí isso tudo é protegido por direitos autorais, né? Aqui no Brasil não é necessário o registro para que se haja a proteção. Então, a proteção, ela independe do registro, mas você pode registrar sua música aí na Biblioteca Nacional, né? Para que você se resguarde melhor, né? Hoje, falando de música, a Biblioteca Nacional até esvaziou um pouco, porque se você distribuir ela nos streamings, pelas bases, também vale, né? Então, assim, eu que gravito um pouquinho por esse mercado da música, hoje eu não vejo mais ninguém indo na Biblioteca Nacional registrar. Você distribuiu aquela música no streaming, você já vai ter ali... Só esclarecendo aqui o que o Evandro está pontuando, é que assim, quando a gente fala da questão do registro, é importante para você ter ali uma data. Sim. Porque quando a gente está falando de criação, né, protegida por direitos autorais, quem primeiro criou, conseguir comprovar que criou, vai levar, né? Colocando aí entre aspas. Então, se eu conseguir demonstrar que eu primeiro criei, e um dos mecanismos é justamente a Biblioteca Nacional. Porque se você tem, muitas vezes você é um compositor e você não consegue gravar aquilo, você não consegue distribuir aquilo. Então, nestes casos, sim. Mas, hoje em dia, na prática, os grandes compositores, eles criam uma música nova, entram no estúdio e sobem num streaming sem divulgação. Fica lá registrado. Opa, tá ali e na mesa. Já tem uma data, né? E aí consegue confirmar. Exatamente. Isso. Bom, vamos aqui para uma outra discussão. E vocês podem trazer exemplos. Exatamente. Aí, não, só perfeito. não citar o nome do cidadão. Não, mas até nessa questão, só complementando o que o Evandro está falando, né? Que ele colocou no TikTok tem essas licenças. Exatamente. Quando a gente está falando de um influenciador que, por exemplo, criou uma música, então ele tem o direito ali de evitar o uso indevido por terceiros para fins comerciais. Sim. Então, alguns artistas já liberam justamente visando aí nessa visibilidade, porque o mais interessante para eles é justamente que viralize, exatamente. Então, eles liberam isso, tendo isso em perspectiva, né, como objetivo, mas também é importante a gente colocar que muitas vezes os influenciadores usam criações de terceiros na geração dos seus conteúdos. Que aí volta na questão da importância de um bom contrato, né, de um bom briefing com o contratante, justamente porque se o influenciador utilizar uma música de um terceiro, por exemplo,
sem autorização dele, ele pode ser pedir. penalizado. Então, mas aí tem um ponto, né, que assim, eu fico imaginando aqui, né? Vamos lá. Você vai para o Instagram, pegar ele, que acho que é a base, a maior parte da base dos influencers. Aí você, qualquer pessoa no Instagram, consegue linkar o Instagram com o Spotify. E aí você tem uma tonelada, você tem todo o banco do Spotify aberto para você fazer um story ou um reels com uma trilha sonora que está lá. Isso é complicado, porque quando o artista gravou aquela música em 1960, ele cedeu os direitos de divulgação dessa música para a editora e gravadora. A editora e a gravadora escreveu no contrato que tudo que ela quisesse fazer com aquela música, ela poderia fazer. Quem negociou esses direitos com o Spotify foi a gravadora. E aí eu não sei como é que fica essa questão, porque é comum a gente ver, especialmente em questões políticas, né? Vira e mexe tem um rapper aí dizendo que não autorizou, um artista não autorizei, um cara de direita não autorizou de esquerda não autorizou de certo, todo santo dia. Ontem eu vi uma coisa envolvendo um pessoal do hip hop sobre isso. Mas e aí? Porque se a música está disponível lá no banco do Spotify, que eu coloco como trilha sonora do meu post, a sensação que eu tenho como usuário é que eu não estou violando o direito autoral de ninguém. Ok, fazer um vídeo separadinho num software e subir o conteúdo é outra história. Mas o conteúdo Reels, o conteúdo Story, baseado no que está no Spotify, me parece que vai ser difícil alegar a violação de direito autoral, ou eu estou maluco aqui? Vai sempre analisar ali o objetivo desse post, né? Se tiver ou não um objetivo comercial. E também o tempo o trecho, né? O tempo utilizado ali daquela música, daquela obra. Então, se for pequenos trechos, ok, até a própria legislação de direitos autorais permite, né? Citar trechos e tudo mais. Mas se for, por exemplo, a música integral ou alguma outra coisa assim, e muitas vezes até o próprio Instagram já tira, tá? Você sabe por que eu estou falando isso? Porque é uma experiência própria minha. O meu perfil no Instagram, eu migrei para um perfil comercial. E eu tenho acesso a uma playlist do Spotify para fazer os meus posts completamente desconhecida. Se eu quiser pegar uma canção famosa, ela não está lá para mim. Justamente porque eu sinalizei para a rede social que a minha atividade ali pode ser comercial. E aí, talvez quem não faça isso para ter acesso a tudo, pode ser que viole as regras do próprio Instagram. Que ninguém lê. Entendeu? Esse é o grande ponto, né? Deixa eu perguntar, dentro dessa questão de uso de terceiros, as pessoas que têm exposição da sua imagem de forma constante, ela perde esse direito na medida em que se torna frequente a sua exposição, o uso, como você bem mencionou, Bia, a pessoa tem interesse em viralizar. Então, qual que é o limite? Até que ponto? Então, por exemplo, sua imagem já é viralizada faz tempo. Até que ponto você pode agora passar a bloquear o direito de uso da sua imagem? Acho que essa é uma questão interessante. É também, delicado, né? Porque hoje, assim, os usos são dos mais diversos, né? Quando a gente pensa em uso de imagem, né? E como você falou, os próprios influenciadores querem, né, que a sua imagem seja divulgada. Mas quando a gente pensa, né, no direito de imagem, né, a imagem ela é protegida de uma forma que quem está tendo a imagem violada, né, ele não pode sofrer ali um prejuízo, né, não pode ser exposto ali, né, de uma forma vexatória, né, pejorativa ali, né, então isso, né, acaba que é uma violação, né, e o próprio uso para um fim diverso, né, então, por exemplo, muitos influenciadores têm as suas fotos ali na rede social, mas uma marca não pode pegar a foto do influenciador e usar para divulgar um produto sem o consentimento do influenciador, né? Então, são esses usos que tem que ser analisar caso a caso. Até quando eu fiz a pergunta, eu fiquei pensando, na Copa tinha um jogador que sofria muitas faltas e ele caía, né? Não lembro quem é. Também não vou lembrar o nome. Mas o que aconteceu? Isso. E acho que até de uma forma...
Não, de forma alguma. Na próxima Copa ele estará lá e levantará o caneco para todos nós. Coroar a sua história, né? Apesar de vários problemas. Mas, assim, até de uma forma pejorativa. Então, fiquei pensando nisso. A imagem, ela era usada, com certeza, para algo que não era do seu interesse. Então, isso poderia gerar algum tipo de responsabilização? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Alguém usa aquela imagem para até deturpar, né, a pessoa, e outras pessoas replicam. Quem é o responsável? Até onde vai a responsabilidade? Quando a gente está falando de uso de imagem, né, a imagem é um dos direitos da personalidade. E ela tem proteção tanto na Constituição Federal como no Código Civil. E aí, como a Letícia colocou, quando existe ali um uso vexatório, um uso prejudicial ali, até a boa fama da pessoa, mas assim, cabe a quem reclamar? Ao próprio titular. Então, se ele se incomodou, aí ele pode adotar as medidas cabíveis. E aí ele pode pedir para a pessoa se o uso assim só entrar na esfera civil, aí você entra com uma ação civil, pede a cessação do uso ou indenização. Mas se for, às vezes, até para a prática de crimes, então você pode até falar aí na seara criminal também. E aí você pode buscar suas indenizações. Quando a gente está falando de influenciadores digitais, a gente está falando até de danos materiais também, não só danos morais, porque ali eles receberiam algum valor para ter aquela imagem veiculada ali a um determinado anúncio. E aí, quem que vai ser responsável? Em tese, todo mundo envolvido. Então, se eu compartilhei, eu também posso responder. Né? Hoje, inclusive, existem entendimento nos nossos tribunais responsabilizando conteúdos gerados, por exemplo, em grupos de WhatsApp, responsabilizando também o administrador do WhatsApp. Então, depender ali, que a gente está falando até, às vezes, o uso de imagem entra num deepfake, né, numa alteração ali numa imagem, às vezes até para um conteúdo ilícito. Então, tudo isso ali, todos os envolvidos podem ser responsabilizados. Mas vamos tentar contextualizar essa questão, que acho que ela é fundamental, inclusive para os influenciadores que possam estar nos vendo e nos ouvindo. Vou dar um exemplo aqui. De um atleta de futebol, tricampeão do mundo de 70, que ele era um garoto propaganda de uma marca de cigarro. Né? Na época em que a publicidade com cigarro era uma coisa permitida, né? O cigarro era um produto em que se vendia um determinado status social para quem usava ele, né? E assim foi a base disso tudo. Com o passar do tempo, descobrimos os malefícios que ele trazia e em nenhum momento ninguém processou o garoto propaganda daquela publicidade. Ele era o garoto propaganda, né? Ele estava ali emprestando a imagem dele para criar credibilidade sobre um determinado produto, mas não houve essa responsabilização. Aí vem o Código de Defesa do Consumidor nos anos 90, e você acabou de mencionar que todo mundo que se envolve no compartilhamento tem algum tipo de responsabilidade. Aí o meu ponto é o seguinte: o influenciador de hoje, ele é mais que um simples garoto propaganda, porque no instante em que ele faz uma ação, ele entra naquela cadeia que o Código de Defesa do Consumidor prevê como responsabilidade solidária e objetiva. E aí, para você que está nos ouvindo, respeitando o nosso compromisso de não falar juridiquês nesse podcast, responsabilidade objetiva significa que eu não preciso agir com intenção de causar problema para alguém. Basta que eu haja e que a minha ação gere o problema. Ninguém vai, mas o Evandro teve culpa? Não teve. Mas eu não preciso da culpa para trazer a responsabilidade. E o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que se você comprar um carro de uma determinada marca, tanto faz você processar a fábrica quanto a concessionária que te vendeu. Você escolhe quem você quer processar. Quem está mais próximo de você, quem tem mais condição de te pagar. E quem divulgou, né? E agora? Esse influenciador difere do garoto propaganda. Ele tem mais responsabilidades que o garoto propaganda. Porque eu fiquei pensando aqui que há 2 anos ou 3 atrás, quando as bets apareceram, grandes figuras do esporte mundial incentivaram as pessoas a
apostarem nas bets. E hoje nós estamos às voltas aí com um problema social gigantesco. As bets tiraram 200 bilhões da economia no ano passado, com várias pessoas viciadas no jogo. E eu vejo influenciadores digitais, atrizes e atores que eu acompanho, misturando entre os seus stories. Você troca de story e aparece uma propaganda do jogo do Tigrinho, aquele monte de coisa coloridinha. Então, esses caras estão me levando lá para ver a imagem deles e me oferecendo no story da frente o jogo do Tigrinho. Qual a responsabilidade? Fazendo Mudou? propaganda. Olha, Está fazendo propaganda. Não estou fazendo. Fala o jogo do gatinho. Então tá bom. Então você abre a Folha de São Paulo, tá escrito o jogo do Tigrinho, pode vir. Fez outra propaganda. bom, Evandro, é muito boa essa pergunta e a resposta dela é aquela resposta que todo advogado sempre dá. Depende. Porque assim, ó, atualmente os nossos tribunais têm entendido como um garoto propaganda, inclusive com base numa decisão do STJ, que num caso envolvendo ali um garoto propaganda, era alguém que estava fazendo publicidade de palco e anunciando ali aquele produto, mas que também transmitia ali a sua confiança, né, em relação àquela recomendação. O STJ entendeu que essa pessoa, esse garoto propaganda, não compunha ali a cadeia de fornecimento para os fins do CDC. Então, quando a gente está falando de influenciador, hoje, quando ele está ali numa mera posição de divulgar, garoto propaganda, que entre aspas, né, simplesmente divulgando aquele produto ou serviço, que ele não seria ali não teria responsabilidade de acordo com o CDC, que é essa responsabilidade solidária e objetiva que você pontuou. Ele vai ter essa responsabilidade quando é um produto dele mesmo. Então, por exemplo, hoje em dia, que nem a gente falou, existem vários influenciadores que criam suas próprias marcas, seus próprios produtos, seus próprios livros, músicas. E aí ele se comporta como um fornecedor, ele é um efetivo fornecedor. Deixa eu de novo complicar um pouquinho. Mas assim, eu tenho mais uma... Pode falar. Mas só para você envolver na tua resposta. E quando a forma de remuneração do influencer é uma participação... Mais ainda, nos negócios. Se ele colocar aquele botãozinho, compre agora, para saber mais, lá no meu link da bio, que te joga no site do e-commerce. Então, aí ele está vendendo. Então, né? Exato. Por isso que assim, os doutrinadores use meu código. Exato. Os consumeristas... O famoso batom na cueca, com todo respeito. Exatamente. Hoje ele tá um caso sério. Tô preocupado com ele. É que esse podcast aqui, ele vai viralizar. Então eu já estou usando a linguagem da internet. Exatamente. Mas assim, existe uma parte da doutrina, que é essa doutrina ali consumerista, defende mais o consumidor, que entende que o CDC ele surgiu justamente para proteger o consumidor. E, nesse sentido, deveria também ser aplicado ao influenciador na medida em que ele não é uma simples celebridade, um simples garoto propaganda. Ele difere daquela pessoa que é efetivamente contratada para realizar ali, participar daquela propaganda de uma determinada marca. Por quê? Porque ele gera uma relação de confiança com seus seguidores. Então, ele compartilha ali o dia a dia dele, os hábitos de consumo dele. Muitas vezes, por isso que assim que eu falei muito dessa questão do guia orientativo do CONAR e todas essas outras regulamentações, porque muitas vezes o próprio influenciador, ele indica um produto e um serviço como se fizesse parte da rotina dele. Olha, eu uso determinada, sei lá, pasta de dente, que teve aquela época lá de pasta de dente... Sim. Que era da vez, né? Agora o jogo, né? Os jogos de apostas, bets e tudo mais. Então, assim, como se aquilo fizesse parte do dia a dia, ele dá uma impressão de que ele está utilizando. Ele, na verdade, dá uma impressão, não. Ele afirma isso e gera uma confusão para o consumidor. E tudo isso que eu estou levantando até é para fazer com que os influenciadores pensem a respeito. Sim, porque assim, nós estamos aqui há poucos dias... essa influência, né? Há poucos dias atrás, nós tivemos uma operação policial que levou influenciadores à prisão. Isso. Teve ordens de prisão contra artistas que se envolveram inicialmente com determinados produtos meramente como garotos propagandas. Obviamente, o detalhe talvez ali seja um pouco mais complexo e não caiba aqui. Mas no primeiro momento foi. O direito, o judiciário e as autoridades estão começando a olhar para os influenciadores com mais responsabilidade
do que a turma dos garotos propagandas, enquanto a propaganda era meramente analógica, onde ela saía no outdoor, no jornal, na televisão e no rádio. E ficou uma coisa muito incisiva. Então, é preciso, com isso, se cercar de cuidados jurídicos, Perfeito. de responsabilidade ética, para saber o que você está vendendo. Apurar o que você está divulgando. Porque não é simplesmente ganhar o dinheiro. Ganhar o dinheiro e deixar a vida das pessoas com uma ferramenta poderosíssima da internet, dos celulares, dos smartphones, e achar que não vai ter nenhum tipo de responsabilidade. Quando o mundo debate todo santo dia, com vozes contrárias, é bem verdade, a necessidade de se regulamentar melhor o uso da internet, de se criar freios para o uso da inteligência artificial e de uma determinação que a gente já vê na comunidade europeia, que a gente já vê nos Estados Unidos e que a gente já vê na Suprema Corte brasileira, intervindo nas plataformas digitais. E se eu vou intervir nas plataformas digitais, eu vou intervir nos perfis dessas pessoas. Então, assim, quem está se valendo desta atividade profissional de ser influenciador, não pode achar que vai navegar num mar sem tormenta, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Basta olhar o noticiário. E esse depende da resposta. Sair da bolha, né? Porque se o cara está na internet, ele vive na bolha dele. Ele já não lê os jornais mais antigos, porque aquilo não faz parte da bolha dele. Então ele fala assim, não, pelo que eu li, isso não quer dizer nada. Mas você leu aonde? Nos teus grupos de WhatsApp e nos veículos de imprensa que ideologicamente... se você fizer um overview, você vai ver que a coisa está apertando. Esse depende que a Bia respondeu, ele leva em conta justamente uma série de fatores, né? O contrato, o conteúdo. Sim. E vai ser necessário, né, gente, avançar e tomar decisões a esse respeito muito rapidamente. Porque ou o direito aumenta a velocidade de solução, ou ele vai deixar de ser, num mundo que se transforma completamente a cada segundo, um instrumento valioso para a sociedade. Se nós demorarmos 10 anos para ter um projeto de lei para tratar disso, quando o projeto for aprovado, ele vem usando termos como cibernético, como já aconteceu no caso da famosa lei Caroline Dickmann, né? Que a lei foi publicada por conta do caso que envolveu ela com termos verbais, com palavras dos anos 70 na área. Tecnologicamente. Que já não fazem mais sentido. Bom, gente, o papo tá bom, mas chegamos, né? O tempo, né? Ele voa aqui na nossa bancada. Então, queria agradecer, pedir as considerações finais de vocês. Com certeza teremos retorno, até porque tem uma série de questões envolvidas, né? Já falamos aqui, inclusive, de planejamento sucessório, envolvendo todos esses assuntos, né? Herança digital. Então, com certeza, o nosso bate-papo aqui, ele vai longe. Direito do esquecimento. Bom, acho que quando a gente pensa em influenciador, a gente tem que pensar que eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Como a gente disse aqui, né? São milhares de pessoas que são influenciadas diariamente, né? São vidas, né? São pessoas ali que gostam de acompanhar a sua vida, né? Que gostam que se você falar que compra determinada caneca, a pessoa vai querer comprar porque são você referências, compra. Né? Sim, então assim, eles têm que ter essa consciência, né, dessa responsabilidade, né? E como a gente ressaltou sempre aqui, né, ter uma assessoria, né, para poder ter tudo bem regulamentado, né, ter os contratos, né, sempre pensando em se proteger e proteger as próprias pessoas que acompanham, né? Então, assim, eu acho que o que a gente quer deixar é principalmente isso, assim, um resumo aí do que a gente quer deixar para todo mundo. Beatriz? É isso. Influenciar com responsabilidade. Acho que fica aqui para a gente encerrar. Esse era o ponto, né? Os influenciadores precisam caminhar para esse compliance, para essa responsabilidade ética, jurídica, porque aí você vai ganhar até um selinho de um bom influenciador, né? Então você vai atrair mais gente. Poderíamos até criar esse selo. Exatamente. A gente pode inventar isso aí e registrar a nossa marca. Meninas, muitíssimo obrigado. Papo muito legal. Já pensei em vários cortes para esse podcast aqui. Eu já estou trazendo o off. Você tá parafraseando alguém aí, hein? Mas é o corte. É o corte do bem, Valeu. Gente, esse foi mais um Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Recebemos aqui
Beatriz Passini, Letícia Diniz, com o tema do momento, né? Direitos, contratos, proteção, cuidados dos influenciadores digitais e suas criações. Acompanhe todos os nossos episódios pelos canais de streaming, principalmente o YouTube e o Spotify. Guardamos vocês, até a próxima. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, ou qualquer comentário com relação ao Pod Brasil, mande a sua mensagem para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até a próxima.